Eu amo a DSI. E se você está aqui nesse vídeo por conta do título, ou você não conhece e quer conhecer, ou conhece, gosta pra caramba e quer aprender um pouco mais, ou odeia e quer entender por que eu tô nessa. De qualquer jeito, eu quero dizer o seguinte: inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, se gostar do vídeo, comente, se não gostar, critique, compartilhe se gostar mais ainda, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Convergência S está só começando. Olá, meus amigos. O papo de hoje é doutrina social da igreja. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um conservador e perguntam: Calegari, você é católico. E como que fica você diante dos ensinamentos da igreja em matéria de economia, de política? E eu respondo facilmente. Eu os sigo totalmente. Aquilo que o magistério da minha igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana ensina, eu, como filho fiel, obedeço. Agora, o que a igreja ensina? É muito importante isso, a gente saber isso, tanto os católicos como os não católicos, e entender, porque é fantástico. Em primeiro lugar, vamos entender o que a DSI, a doutrina social da igreja, não é. Ela não é uma ideologia. E o que é uma ideologia? Quem conhece os meus vídeos, quem conhece minha maneira de lidar com as coisas, sabe já o que é ideologia. Ideologia é um projeto de poder, de transformação da realidade, baseado em princípios pseudocientíficos, com meta uma utopia humana, terrena. É um sonho do paraíso terreno por meio da transformação política da realidade, baseado em ideias pseudocientíficas. Nada a ver com o DSI. A DSI não é um projeto de poder. A DSI não tem a meta de transformação da realidade baseada em princípios pseudocientíficos, nada disso. Não é um programa de partido, não existe nenhum partido autorizado pela igreja para falar em nome da igreja. Ah, mas e a democracia cristã? São partidos que se dizem basear em princípios cristãos, mas que não têm a chancela oficial. Nenhum partido pode falar em nome da Igreja Católica. O PT tentou fazer isso no Brasil durante muitos anos, com muito prejuízo para a igreja, inclusive, mas a gente sabe que isso é uma falácia. Então, o que é, afinal, a DSI? A DSI, essa doutrina, ela é um conjunto de princípios éticos. Ela é um conjunto de princípios éticos, morais, com vistas, baseado no Evangelho, baseado na boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, e com vistas a orientar os católicos, orientar os cristãos, a como viver na polis. O que é a polis? É a comunidade política. É a comunidade de pessoas. Esse é o objetivo da DSI. São princípios. São princípios. Então, por exemplo, princípios da DSI. O livre mercado. A liberdade do ser humano de trabalhar e ser dono do fruto do seu trabalho. Então, a DSI sempre vai condenar comunismo, o socialismo, que quer tomar à força os bens de uma pessoa, mesmo que com a boa intenção de distribuir para as pessoas, porque você não se toma a propriedade privada das pessoas, não se toma assim. Então a DSI, ela defende o direito à propriedade, o direito ao livre trabalho. Porém, é até interessante isso, dentro da doutrina social da igreja, baseado na teologia cristã, existe o princípio da destinação universal dos bens. O que é isso? Esse princípio nos diz que todos os bens que existem no mundo são para o bem da humanidade, são para o bem de todos. Isso é muito belo e tem a ver com aquilo que Cristo nos fala. Se o seu irmão está precisando, meu irmão, de um empréstimo, empresta o dinheiro para ele, não pede juro não. E quando ele for te devolver, não cobre os juros dele. Isso é princípio cristão. Existe a destinação universal dos bens. O que é meu não pode ser só meu. Mas como que isso se concilia com o princípio da propriedade? Veja bem, o meu trabalho me torna proprietário de algo. Ponto. Eu produzi. Ou o trabalho do meu pai também. Eu posso herdar. Meu pai tem o direito de legar a mim. O direito de propriedade pressupõe o direito de legar. Eu herdo a propriedade do meu pai. Porém, o direito da propriedade também é limitado pelo princípio da destinação universal dos bens, que esse meu direito da propriedade é para o bem comum. Eu não estou falando aqui de função social da propriedade, esse princípio laico, não, que é sujeito a abusos. É o seguinte,
Uma pessoa em estado de necessidade, a vida dela vale mais que a propriedade. Por isso que eu não posso negar água pro meu irmão que está morrendo de sede. E se ele chegar ao ponto de ter que tomar a água de mim, ele pode. De invadir uma terra para pegar água, para saciar a sede dos seus filhos, ele pode. Se uma pessoa com fome precisar invadir um supermercado, se não tiver outro recurso, ela pode. Porque nós não podemos chegar ao ponto de impedir que a propriedade sacie a fome do outro. Agora, isso não pode ser. Isso não pode, que aí entra outro princípio, o princípio da propriedade. Os dois princípios, propriedade e destinação universal dos bens, eles estão ali caminhando juntos. Eu não tenho que bancar o luxo de ninguém. Eu não tenho que bancar a preguiça de ninguém também. Porque, como diz São Paulo, quem não trabalha não é digno do seu sustento. Quem não trabalha não come também. Inclusive, é vergonhoso. Então, a DSI, ela vai condenar o liberalismo radical. Poxa, mas a minha propriedade é minha, eu faço o que eu quiser. Imagina aqui uma abstração, um exemplo que eu vou te dar. Você vai parar, uma mulher e um homem são náufragos e vão parar em uma ilha deserta. Mulher e um homem. O homem, mais forte, fisicamente mais capaz, pode matar animais, caçar e obter o alimento dele. A mulher não. E ela chega a um estado de inanição. É justo esse homem, que tem a condição física de obter propriedade na medida em que o trabalho dele gera isso para ele. E ele não é nada dessa mulher, não é marido, não é nada. É justo que esse homem abuse de sua propriedade e não dê alimento para essa náufraga que naufragou com ele na ilha? Ou pior, queira usar isso para tirar proveito dela? Forçá-la talvez a coisas que ela não queira? Forçá-la a se obrigar a algo para que... porque a propriedade é minha. Tenho certeza que você, por mais defensor da livre propriedade que você seja, você é um ser humano decente. E você vai ver que esse princípio da destinação universal dos bens, ele não é nada de socialista nem nada. Ele é um princípio que tem a ver com a própria lei natural. Você não pode negar o básico a um ser humano. Você não pode negar o básico a uma pessoa. E essa pessoa tem o direito de reclamar o básico para ela. Isso é um ponto. Agora, isso não é um direito da pessoa, o direito da pessoa de viver às custas do Estado, ou viver às custas da sociedade. E nesse sentido, a DSI diz: o trabalho é um direito e um dever. Olha que interessante, o trabalho é um direito e um dever. Todos nós temos o direito de trabalhar, de ser dono do... mas temos o dever de sustentar a nossa família. Então existe uma condenação clara também do welfare state, o estado de bem-estar social. Porque se é um dever do Estado, e vamos aqui falar de Estado como representante político da sociedade, como príncipe, é dever dele proteger os mais vulneráveis, os órfãos, as viúvas, mas não deve ele corromper a população por meio de programas assistencialistas. Tirar da população o desejo de trabalhar. Porque trabalho é parte da DSI, todos temos que trabalhar. Existe uma condenação dos juros na DSI. Mas, Calegari, os juros não são necessários. Vamos lá, até os libertários concordam, até pensadores da escola austríaca sabem que uma economia baseada por juros, que é fruto do moderno Estado inflacionário, do moderno Estado base creditício criado pela economia moderna, é nefasto. O dinheiro, a economia baseada em empréstimos a juros é uma economia que trabalha contra si. Porém, a própria igreja, ela não condena aqueles que, por questão do sistema econômico, são forçados a aplicar o seu dinheiro em aplicações rendendo a juros. Agora eu pergunto a você, quando um irmão seu vem lhe pedir dinheiro, numa situação de dificuldade, você o trata como um agiota? Então você vê que a DSI, além de ser um resumo de todos os princípios éticos presentes na revelação cristã de Cristo, no magistério da igreja, é também um resumo do bom senso, da lei natural, e que não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Então a doutrina social da igreja, e a sua rocha fundamental é o reinado social de Cristo. Calegari, você defende o reinado social de Cristo? Claro que eu defendo. Só que esse reinado social de Cristo não vai ser implantado pelo Estado. E nem a igreja defende isso, senão nós estaríamos sendo estatólatras, defendendo o Estado
totalitário que vai implantar a religião. Não, não é isso. O reinado social de Cristo vai começar em cada um de nós por meio da nossa conversão pessoal. Então, antes de querer entrar na política, e isso é um princípio da DSI, antes de você que está me ouvindo, você que está me assistindo, querer entrar na política para fazer a diferença, ser fermento de mudança, fermento de transformação, você tem que mudar a sua vida. Procure antes de mais nada, antes de ser, vou entrar na política por quê? Porque eu sou popular, porque eu sou conhecido. Não, entre na política porque você é virtuoso. Porque você pelo menos tenta ser virtuoso. Porque a gente sabe que é difícil também ser virtuoso. E ninguém aqui está dizendo que é mais puro do que ninguém. Então, a política tem que ser baseada não em ideologias, não em estratagemas, mas sim em virtudes. E o que são virtudes? São as forças do caráter, oriundas dos bons hábitos. Então, basicamente, isso não é uma aula de DSI. Quem quiser conhecer mais, procure o Centro Anchieta, que é um centro de divulgação cultural católico que oferece cursos na área, inclusive. Vocês vão aprender muita coisa a respeito. E, enfim, o que eu queria aqui era só dar uma palhinha do que é a doutrina social da igreja. E ela vale não só para católicos. Você pode ser evangélico, e eu te garanto, a doutrina social da igreja vai servir para você, presbiteriano, assembleiano, de qualquer denominação que você seja, porque ela vai conciliar exatamente com aquilo que você já conhece da doutrina cristã, da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um forte abraço a todos, Convergência ES, fica por aqui.